Já parou para pensar na engenharia incrível por trás de cada movimento que a gente faz? Sabe, desde um simples piscar de olhos até uma corrida, ou até mesmo o batimento do coração e a digestão silenciosa. Pois é, por trás de tudo isso existe uma força espetacular. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo no tecido muscular. A pergunta que guia a nossa análise é exatamente essa. O que é que realmente nos impulsiona? Qual é o motor biológico que permite desde a menor das contrações até o esforço mais pesado? E a resposta está em um único tipo de tecido, mas que, olha só, se apresenta em 3 formas super especializadas. A gente está falando, claro, do tecido muscular, o verdadeiro mestre do movimento no nosso corpo. Então, para começar, vamos entender o que todos os músculos têm em comum. Quais são as características básicas que definem esses nossos motores biológicos? A definição é bem direta, mas ela é poderosa. O tecido muscular é basicamente formado por células especializadas, bem compridas, que a gente chama de fibras. E a sua superpotência, a característica que define tudo, é a contração, ou seja, a capacidade de encurtar e, com isso, gerar força. Agora, o mais fascinante mesmo é o que acontece lá no nível microscópico. Dentro dessas fibras, é como se rolasse um balé molecular. 2 proteínas, a actina e a miosina, deslizam uma sobre a outra. É esse movimento que gera contração muscular. Elas são, literalmente, os nossos motores em miniatura. Vamos começar pelo tipo mais familiar, aquele que a gente mais pensa quando ouve a palavra músculo, o músculo esquelético. É com ele que a gente interage com o mundo de forma consciente. Pense neles como um exército que está sob o nosso comando direto. Toda vez que a gente decide caminhar, pegar um copo d'água ou dar um tchauzinho, são os músculos esqueléticos que entram em ação, executando as nossas ordens com total precisão. Então, o ponto principal aqui é: o controle é voluntário. As células são gigantes, para padrões celulares, claro. São longas, em formato de cilindro e têm vários núcleos, por isso são multinucleadas. E essa característica ajuda a gerenciar uma célula tão grande. A aparência estriada, sabe aquelas listrinhas que a gente vê no microscópio? É o resultado da organização perfeita da actina e da miosina. E, claro, eles se ligam aos ossos através dos tendões, que é o que permite mover o nosso esqueleto. A organização é super inteligente. É como se fossem cabos dentro de outros cabos. Primeiro, a gente tem o músculo inteiro, que na verdade é um pacotão de fibras musculares. Cada fibra daquela é uma célula. E dentro de cada célula a gente tem as miofibrilas, que são as estruturas que guardam as proteínas que fazem o trabalho pesado. E aqui estão as nossas estrelas de novo, a actina e a miosina. É a interação entre elas, que usa energia, claro, que encurta a miofibrila, depois a fibra e, por fim, o músculo inteiro. E é assim que o movimento que a gente planejou acontece. Agora, vamos para um tipo de músculo que, ainda bem, a gente não precisa controlar. Imagina ter que lembrar de fazer o coração bater. Esse é o motor que, felizmente, nunca para. O músculo cardíaco é simplesmente extraordinário. Ele é o nosso motor central, o ritmo da nossa vida, trabalhando de forma autônoma, sem parar, desde antes da gente nascer até o nosso último suspiro. As características dele são únicas, ele só existe no coração e a contração é rápida e totalmente involuntária. As células, que também são estriadas, se ramificam e se conectam umas às outras por umas estruturas especiais, os discos intercalares. Isso cria uma rede super eficiente que permite que o impulso elétrico, gerado pelo nódulo sinoatrial, se espalhe de forma sincronizada. É isso que garante um batimento cardíaco forte e coeso. E vamos para o nosso último tipo. Se o músculo esquelético é o exército que a gente comanda e o cardíaco é o motor central, este aqui é a equipe de manutenção que trabalha nos bastidores, sem que a gente nem perceba. Pensa em tudo o que está acontecendo dentro do corpo agora mesmo. A comida se movendo pelo intestino, os vasos sanguíneos se ajustando para controlar a pressão. Tudo isso é trabalho do músculo liso, operando de forma silenciosa e super eficiente. As características dele são bem distintas dos outros. A contração é involuntária e bem mais lenta, mais sustentada. E o nome já entrega, né? Ele é liso porque não tem aquelas estrias que a gente viu nos outros dois. Suas células são menores, com um formato difuso, sabe? Mais grossas no meio e fininhas nas pontas. Esse formato permite que os órgãos internos se contraiam e movam seu conteúdo de forma muito eficaz. Ok, a gente viu os 3 tipos separados.
Agora, que tal colocar todos eles lado a lado? Acho que assim fica bem mais fácil de entender e fixar as diferenças. Olha só como fica claro quando a gente compara. No controle, só o esquelético é voluntário. Na velocidade, o liso é o único que é lento. Na aparência, o liso é o único que não tem estrias. E a localização, bom, cada um tem o seu lugar específico. Essa tabela é a essência para a gente diferenciar os 3 grandes motores do nosso corpo. E para a gente fechar, vamos pensar um pouco em como esses 3 sistemas, tão diferentes entre si, trabalham juntos para criar essa experiência complexa que a gente chama de vida. É de verdade uma sinfonia. O músculo esquelético permite que a gente interaja com o mundo lá fora. O cardíaco nos mantém vivos a cada segundo. E o liso cuida de todas as funções internas que são vitais. Cada um tem o seu papel, todos são dispensáveis e trabalham juntos numa harmonia biológica simplesmente perfeita. E fica aqui essa reflexão para a gente. Seria a força explosiva de um atleta? A resistência incansável do coração? Ou a precisão silenciosa da digestão? A resposta que cada um dá revela muito sobre o que a gente mais admira nessa máquina incrível que é o corpo humano.